Alguns colocavam esse jogo aqui como uma espécie de vai ou racha pro Xabi Alonso, mas assim, foi, ganharam, só que de uma maneira que não convence ninguém. E não só não convence ninguém, como pra mim, essa atuação do Real Madrid aqui é uma que, tipo assim, se eles repetirem isso aqui na final, o que eles vão apanhar do Barcelona é brincadeira. Vamos lá que tem muita coisa pra falar, né? A atuação do Vini Júnior e a treta dele, o novo protagonista do Real Madrid, maluco perdendo gol embaixo da trave, por aí vai. Aqui bem rapidinho antes do jogo começar, eu achei muito curioso que o nome de um dos assistentes do árbitro ali é Gonçalo Garcia, cara. Aí apareceu a escalação, Gonçalo Garcia, titular do Real Madrid, e o Gonçalo Garcia, assistente. Pode isso, jogador do Real Madrid na equipe de arbitragem, pô? Cara, e o jogo já começa de forma espetacular porque tem uma falta ali. E, bicho, eu ia falar que era perto da área, mas não é perto da área. É longinha essa falta. Né? E aí o Valverde, todo mundo sabe que uma das principais coisas dele é tirambaços inacreditáveis com uma violência extrema, né? E, cara, o que ele deu de pancada nessa bola aqui foi um negócio inacreditável. A bola foi muito rápida, cara. Tipo assim, ela nem foi tão no ângulo assim, ela não foi lá na forquilha, entendeu? Ela foi numa altura que talvez daria pro goleiro chegar se fosse uma batida normal, se fosse uma batida colocada, o goleiro chegaria. Mas cara, com a potência que ele meteu nessa bola aqui, eu acho que não tem goleiro no mundo que pegaria. E assim, é papo de se bota uma pessoa normal ali que não é um goleiro pra tentar defender essa bola, quebra o pulso da pessoa, de boa. Eu já machuquei meu pulso na pelada com chutes 1000 vezes mais fracos do que esse aí, tentando pegar no gol. Imagina que, cara, foi uma violência absurda, tá? Não tem goleiro que pega. Agora, uma questão que fica aí pra ser questionada é a barreira do Oblak. Eu não sei o que ele tentou fazer, porque a falta, apesar de longe, era muito frontal. Vocês estão vendo aqui, né? Era bem de frente pro gol mesmo, na meiuca. E aí, em vez de ele proteger um dos lados do gol, ele resolveu botar a barreira no meio. Então, meio que ele deixou ou um lado ou o outro pro Valverde chutar, o que eu acho super esquisito. Aqui dá até a impressão de que a visão do próprio Oblak tá encoberta, né? Então, é um negócio meio curioso. Não sei se é a melhor opção, mas também é aquela coisa. Talvez a coisa que eu menos entenda de futebol é justamente o que é ser um goleiro e as dificuldades de ser um goleiro. Então, às vezes, quando eu tô cornetando um goleiro assim, eu prefiro falar que, cara, eu não sou goleiro, né? Não sei dizer por que ele fez isso. Mas como um leigo olhando assim de longe, parece bizarríssimo, né? Eu achei que o Atlético de Madrid reagiu muito bem ao gol do Real e continuou jogando, impondo o seu jogo. É muito doido porque ao longo dos anos o Simeone foi tendo aquela fama de ser retranqueiro, de ser um futebol feio e o caramba. E hoje tu vê que o time dele joga muito diferente, cara, com a bola no pé, dominando a partida com muita posse de bola em alguns momentos e jogando um futebol mais dominante pra cima do poderoso Real Madrid. Uma coisa que o Simeone também conseguiu fazer é que apesar deles terem apanhado historicamente do Real Madrid em vários momentos, em outros tantos eles ganharam, né? Teve alguns jogos incríveis entre eles. E os jogadores do Atlético de Madrid não parecem ter medo do Real Madrid. Eles não se diminuem na frente dos caras. Né? E eles foram pra cima, continuaram controlando o jogo, não estavam conseguindo criar muitas chances, é verdade, mas o Real Madrid jogando bem pra trás, cara, bem defensivo eu achei, tá? Bem com a defesa postada, esperando o Atlético mesmo, e aí conseguiram sair em alguns momentos, né? Essa aqui é uma bola que o Carreiras, que é o lateral esquerdo, rouba lá no meio campo pra direita, não sei o que ele tá fazendo lá, não lembro exatamente, mas ele rouba, escapa, a bola fica com o Rodrigo é brilhante aqui, cara, ele dá aquele corte pra dentro, passa o zagueiro seco, só que eu achei que o Rodrigo fez tudo perfeito até o momento do chute, porque ele chuta de canhota, que não é a boa, e tu consegue ver no replay que ele tenta fazer aquela curva, ele tenta botar no canto e curvar, só que ele acaba batendo fraco no meio do gol, com a perna ruim, não foi o ideal, ele tinha tanto espaço, que eu achei que até se ele quisesse puxar pra direita e chutar melhor, ele conseguiria, né? Então um gol claríssimo perdido pro Real Madrid, logo depois teve outro, na continuação desse lance vem um cruzamento da direita lá, não sei se é do Bellingham, e aparece na área o Vini Júnior sozinho no segundo pau, completamente livre. A gente sabe que o Vini, né, cabeceio não é muito a dele, mas realmente é o tipo de bola que tu espera que pelo menos o cara acerte no gol, tá ligado? Pode não ser uma cabeceada perfeita e tal, mas pelo menos em direção ao gol ali. E o Vini mandou por cima, errou por muito, assim. O Atlético tava rondando bastante, mas sem conseguir criar muitas chances. E aí elas vieram por cima, né? Bola no escanteio aqui na cabeça do Sorloth. Ele vai fazer o gol e o Courtois faz uma defesaça monstra. E depois, o Sorlotão, que já tem histórico de perder gol embaixo da trave, né? Veio uma pra ele, um cruzamento também. Pô, semelhante até um pouquinho ao do Vini, né? Acho que o Sorloth tava até mais bem posicionado que o Vini. Só que a bola veio e deu a impressão de que ele não tava esperando que ela chegasse, ou não tava esperando que ela chegasse com tanta força, porque dá a impressão que mais a bola bate na cabeça dele do que ele realmente cabeceia a bola, e ele perde. E ele é muito bom pelo ar, ele é muito bom de cabeça. Esse é o tipo de gol que, obviamente, ele deveria fazer,
E depois ele fez. No mesmo jogo teve uma chance praticamente idêntica que ele faz o gol, né? Aqui uma bola que acho que é o Baena, que rouba ali no meio campo. O Camavinga se jogou, não foi absolutamente nada. Aí ele finaliza, o Courtois vai pegar. Aí acho que é o Julián que bate, a bola rebate novamente, volta no Gallagher e o Gallagher manda perto. Mas o Atlético de Madrid melhorando, né? Na minha opinião, o Real Madrid teve o gol e aqueles dois lances em sequência ali no primeiro tempo, mas fora isso, o primeiro tempo foi todo muito melhor do Atlético de Madrid, que foi mais time, mais bem treinado, botando a bola no chão, tentando jogar um bom futebol, e quando foi pro intervalo a transmissão mostrou que o Vini Júnior e o Diego Simeone estavam ali se provocando, discutindo, batendo boca e tal, e a minha opinião sobre isso aqui é o seguinte, cara, o Simeone, né, ele é um marmanjo, não deveria, em teoria, ficar enchendo o saco do guri, deixa o cara jogar bola, pô, não enche o saco, né, parece uma atitude de cuzão do Diego Simeone, ficar provocando o Vini. Ao mesmo tempo, cara, é coisa do futebol. Se ninguém passar de uma linha ali, pô, provocar, falar isso e aquilo, cara, é coisa do futebol, acontece o tempo todo entre os jogadores ali, tá? E a gente não tá tão acostumado a ver um técnico de um time adversário fazendo essa coisa com o jogador, que é seu rival, né? Mas eu acho que aqui o Vini só tem a perder, velho. Porque o Diego Simeone tá fora do campo, ele é um marmanjo, cara. Ele é um sapo velho. Não tem nada que vai incomodar o Simeone ali. O Vini Júnior pode falar o que ele quiser. Agora, o próprio Vini Júnior claramente fica incomodado. Ele fica irritado, ele para de olhar pro jogo e começa a olhar pro Simeone pra bater boca. Então tudo que o Vinícius Júnior, na minha opinião, não deveria fazer é, tipo assim, deixa o cara falando sozinho. Ou fala alguma coisa assim que desmoraliza o cara, fala tipo, tá bom vovô, tá bom vovô. E segue o jogo, o cara não fica batendo boca. Não me parece o melhor pra ele, entendeu? Eu sei que é coisa do jogo e eu sei que são dois personagens aqui de cabeça esquentada, né? Ninguém dos dois aqui leva desaforo pra casa, os dois gostam de bater uma boquinha, mas eu acho que é prejudicial pro Vini. O Simeone não tem nada a perder. Nada, ele tá fora do campo, amigo. Ele não vai interferir em nada pra ele. Segundo tempo começa e logo tem o gol do Rodrigo mais uma vez, né, cara? Esse aqui é um gol que saiu meio que do nada, porque o Valverde manda um passe lá de trás com a defesa do Atlético de Madrid meio que bem postada, na real. Não era que tinha um espação nem nada, mas ele faz um passe na diagonal muito bom pro Rodrigo. E o Rodrigo faz esse gol por causa de um pequeno detalhe, que foi o domínio. Isso é uma coisa que, cara, muito jogador não tem esse tino, mas ele já domina botando na frente, entendeu? Então ele usa basicamente a inércia da bola, a força da bola ali, na direção dele pra já dominar, fazendo a bola correr em direção ao gol. E com isso ele consegue passar do Lenormand, chega na cara do Oblak e bate muito bem pra fazer o 2-0. Nesse momento o Real Madrid, pra mim, assim, se fosse pelo famoso merecimento no futebol, não merecia. Mas os caras tiveram algumas chances ali, claras, né? E meteram duas, blocaram duas. Aqui Cara, essa imagem tá com uma resolução tão alta que sumiram os dentes do Solote, cara. Mano, parece que ele é banguela e só tem os dois dentinhos da frente. Cara, eu não sei o que aconteceu na screenshot que ele ficou assim, coitado, perdeu os dentes. Mas enfim, cara, uma jogada do Atlético de Madrid muito bem trabalhadinha, mas assim, jogada simples de ponta, não tem nenhum mistério, é assim, futebol básico, né? Um 2-1 ali, que o Simeone tabela com o Marcos Llorente, recebe na frente e cruza perfeitamente para o Sorloth fazer de cabeça no segundo pau. Dessa vez ele não perdeu. Foi uma chance similar àquela que ele perdeu, né? Só que essa aqui ele acaba guardando. E aí tu fica no questionamento de quem que errou, porque a zaga do Real Madrid tá mais apertada, né? O Carreiras tá mais pra dentro aqui. E o Camavinga e o Vini, que estavam ali tentando interromper esse troca de passe entre Simeone e Llorente, deixaram o negócio acontecer. E foi uma jogada muito simples, cara. Muito, muito. É o famoso toca e recebe na frente. Não tem, assim, é futebol do mais básico, né? O Real Madrid não deveria estar tomando gol dessa maneira aí. Alguns falaram que que o Sorloth empurrou o Raul Asensio. Quem me acompanha há mais tempo sabe a minha opinião. Se o cara tá no ar, qualquer toquinho tira o cara da jogada, então eu acho muito injusto que não seja marcado, mas foi muito de leve, não foi no ar, foi quando os jogadores estavam se preparando pra pular ainda. Ele dá, não chega a ser um empurrão, eu acho, ele dá uma afastadinha assim, bota a mão nas costas do Asensio, não acho que é o suficiente pra marcar falta. Ainda que esse tipo de lance, pra mim, é bem cinzento, tá? Com 70 minutos, o Xabi Alonso faz uma coisa que eu fiquei, cara, não é possível, esse cara, ele tá querendo ser demitido mesmo. Que cara insano. Ele tira o Rudiger e tira o Asensio. Ele tirou os únicos dois zagueiros que ele tinha, ele tirou de campo. E aí, as substituições, cara, ele mexeu e deixou o time assim, ó. Dá uma observada como é que os caras estão. O Valverde, todo mundo sabe aqui, é um meio campista, tá jogando na lateral direita. Não é necessariamente nada novo pra ele, né? Ele já jogou assim milhares de vezes. O Tchouaméni é volante, tá jogando na zaga aqui. Também jogou assim várias vezes, né? Aí o Carreiras
tá jogando, é lateral esquerdo, tá jogando de zagueiro. Também não é novidade pra ele, já jogou assim. E o Mendy tá aqui, lateral esquerda na lateral esquerda. Aqui na frente tá o Fran Garcia, que é outro lateral esquerdo jogando de meia esquerda. Então se tu parar pra pensar, não parece um absurdo porque todo mundo tem experiência nessas posições. Mas quando tu parar pra observar assim, eles têm 0 zagueiros em campo, 3 laterais esquerdos e tem um volante e um meio-campista fazendo a linha de defesa. É como se todo mundo tivesse no lugar errado, entendeu? Não é curioso um bagulho desse, cara? Eu achei, velho, o Xabi Alonso ele vai tomar um empate, ele vai ser eliminado depois dos pênaltis ou algo assim. E o que vão cair matando em cima dele por causa dessa alteração vai ser uma loucura, tá? Eu imagino que ele não é, assim, completamente insano. Ele deve ter feito isso porque o Asensio parecia que tava com algum probleminha ali, algum desconforto. E o Rudiger era até dúvida pra partida. Aparentemente ele tomou analgésicos, né, pra jogar, injeção, sei lá o que, e foi pro pau, entendeu? Então ele tava jogando um sacrifício. Ou seja, pode ser que faça sentido essas duas substituições, tá? Eu não sei exatamente aí o que aconteceu, mas foi bizarro ver o Real Madrid, o poderoso Real Madrid todo remendado, parecia o Frankenstein, amigo. Ah, não é o Frankenstein, é o monstro do Frankenstein. Tá bom, tá bom, tá bom. Almada entrou em campo, e justamente no lugar do Sorloth, o que eu não gostei, porque o Sorloth, cara, ele é um cara grandalhão, que ele, assim, parece que o time cria muita jogada pra ele. E sem essa referência lá dentro, cara, o Julian Álvares sai da área o tempo todo. Aí o Almada tava em campo, ele é um meia. O Griezmann nunca foi um centroavante de referência, ele é um cara muito móvel. Então o Atlético de Madrid tava nesse momento com vários jogadores com capacidade criativa, vários caras que como meias, criadores de jogadas são excelentes, e meio que ninguém pra finalizar. O Julian Álvares, obviamente, tem essa capacidade, só que ele tava saindo muito da área hoje e não conseguiu fazer um bom jogo, né? Então achei um pouco esquisito também tirar o Sorloth, também não sei se foi uma questão física, tá? Com 80 minutos sai o Vini Júnior e entra o Arda Güler. O Vini Júnior, ele acabou, cara, fazendo uma partida muito ruim. Eu sei que ele vem sendo criticado bastante aí, não é aquele mesmo Vini que tava pra ganhar a bola de ouro. Já não é de hoje, né? O Vini Júnior tem feito algumas atuações fracas. Eu tenho a impressão, olhando ele muitas vezes dentro de campo, assim, que ele não tá mais com tanta energia, com tanta fome, assim. Parece que ele tá com um pouco menos de entusiasmo. Eu não sei se é justo falar isso, né? Mas vendo de fora, é o que eu penso, assim. É o que parece pra mim. E também, tecnicamente, ele não tem acertado, cara. Hoje ele acertou muita pouca coisa. Teve um momento que ele dá um passe sensacional pro Rodrigo, que era pro Rodrigo sair e fazer um gol. Só que aí o próprio Rodrigo, eu não entendi, parece que ele desacelera na jogada. Foi bem esquisito, assim. Mas fora isso ele perdeu o gol, participou pouco, no que ele participou errou muito passe, foi desarmado 300 vezes, então foi uma atuação ruim do Vini Júnior, na minha opinião. E aí ele saiu ali, deu mó burburinho, tava todo mundo discutindo, as duas comissões técnicas e tal, meu Deus, mais uma treta, lá vem, né, o que houve? E aí depois, o Vini Júnior foi carregado pelo Rudiger e mostraram que o Simeone tinha provocado o Vini Júnior da seguinte maneira: quando o Vini sai, ele tá sendo vaiado por uma parte do estádio, outra parte tá aplaudindo. E aí o Diego Simeone, ele fala assim pro Vini, ó, ouve, porque ele tava querendo se referir, cara, você tá sendo vaiado, ouve as vaias, tu tá sendo vaiado. Se tu me perguntar, é o mesmo que eu falei anteriormente, o Simeone fica meio cuzão na história, mas assim, cara, futebol é isso e ele não tem nada a perder, né? Ele consegue tirar o equilíbrio emocional do Vini muito facilmente. Cara, eu não sou jogador, não passei por toda a pressão que o Vini passa, por todas as injustiças que ele passou, é complicado, tá? Mas eu tenho a impressão que pra ele seria mais interessante ele chegar a apontar pro Simeone e falar assim, ó, eu, 15, você, 0. Em termos de Champions League, acabou. A reação dele viraliza e ele ganha moral, não importa o que o Simeone fala, entendeu? Mas quando ele fica nessa de querer partir pra cima, apontar dedo na cara, xingar, falar foda-se o tempo todo, eu tenho a impressão que isso aí só prejudica ele. Depois desse momento ali, a gente começa a ver o Atlético de Madrid botando pressão e criando bastante chance de gol, tá? Tem finalização de fora da área, tem essa meia bicicleta, esse voleio do Griezmann que vai no meio do gol e o Courtois pega. Tem essa bola do Llorente que é muito bem organizadinha, cara. Futebol muito bem jogado do Atlético de Madrid. O Llorente pega a bola, taca no Molina, tabela com o Griezmann bota pro Llorente novamente. E o Llorente finaliza muito mal, mas assim, os caras de pé em pé, realmente, eu achei que o Atlético de Madrid foi infinitamente superior ao Real hoje, né? Mais uma do Llorente em que ele recebe a bola de fora da área e coloca, ia morrer lá na gaveta se ela vai um metrinho pro lado, né? Passou bem perto até. Depois o Xabi Alonso tira o Rodrigo. E é interessante, cara, como que a dinâmica muda, porque o Rodrigo, ele tava naquela de ser escanteado, ser banco, né, estavam aí já praticamente cravando a saída dele do Real Madrid, aí ele bateu aquele recorde lá de, sei lá, 30 e poucos jogos sem fazer gol pelo Real Madrid, que era tipo, sei lá, o maior recorde da história do clube, algo assim, né, e aí, cara, parecia que realmente o bicho tava na pindaíba e ele tem se recuperado, ele tem conseguido jogar melhor, tem participado de gol, tem dado assistência, e agora, ele até pareceu nesse jogo pra mim
como se fosse o Vinícius Júnior inverso, entendeu? Então o Rodrigo hoje ele foi o protagonista, foi o melhor jogador do Real Madrid na parte ofensiva, sempre lembrando que eles estavam sem Mbappé, né, sem Mbappé jogando aí. E ele foi, de certa maneira, pra mim, o que o Vini Júnior costumava ser pro Real Madrid, né? O cara onde a bola vai e as coisas acontecem. E o Vini Júnior foi o que o Rodrigo costumava ser muitas vezes pro Real Madrid, né? Eu até falei uma vez no vídeo do Eurofute que pra mim o Rodrigo, ele sumia muitas vezes no Real Madrid, nos jogos, ele não jogava direito, né? E portanto eu não achava absurdo ele ficar no banco. Então hoje os papéis ficaram trocados em relação ao que a gente se acostumou mais a ver nos últimos tempos, né? O Vini brilhando e o Rodrigo mais apagado. E hoje foi o contrário completamente. Rodrigo protagonista e o Vini bem complicado a atuação dele. Aqui tem um contra-ataque de... Eu peguei a screenshot num momento muito ruim e eu tive que assistir uma transmissão alternativa que eu não consigo voltar pra screenshotar bem o que eu quero. Então eu peguei esse screenshot já depois que o lance tinha acontecido, mas era um lance tipo 4 contra 2 do Real Madrid no contra-ataque, porque o Atlético tava todo no ataque, né? E foi pego no contra ali. E o Gonzalo Garcia consegue errar o passe e cagar a jogada inteirinha. Gosto muito do Gonzalo, recentemente ele fez um hat-trick maravilhoso, com golaços aí. Mas hoje ele participou pouquíssimo também, mal pegou na bola e nessa aqui ele cagou na vara mesmo. Essa aqui era a situação do fim do jogo, né? Últimos momentos, o Real Madrid defendendo com todo mundo atrás da bola. Até o Gonzalo Garcia era o cara mais adiantado, tava como um volante ali. E o Atlético de Madrid todo na frente, né? Eu achei que o Atlético várias vezes tava rondando a área e não tinha ninguém pra jogar a bola lá. Então faltou muito pra mim a presença do Sorloth, ou até de subir um zagueiro. Meu irmão, o jogo tá no final, bota o Ranco lá, bota o Lenormand, bota alguém lá na área de centroavante pra cruzar essas bolas, né? Mas os caras, cara, estavam rondando e muitas vezes tentando jogar com a bola no pé. Isso que eu achei muito legal do Atlético de Madrid hoje. É um time que realmente tratou bem a pelota e jogou um futebol muito bem jogado, né? Eu acho que eu tô tão traumatizado com o Thomas Frank que, porra, é chutão pra todo lado, irmão. É lateral na área, futebol mais horroroso que tem lá no Tottenham. Que eu olhei o Atlético de Madrid e falei, caraca, é possível jogar futebol com a bola no chão, né, cara? Jogando bonito. E o Atlético de Madrid foi assim, cara. Nesse último lance em que o Almada acaba conseguindo fazer um passe maravilhoso pro Julián Álvares por cima, assim, ele dá uma levantadinha, a bola cai com o Julián, ele tem todas as chances de fazer o gol aqui, finaliza, só que ele acaba mandando muito pra longe. Era o gol de empate do Atlético de Madrid, não empataram, perderam o jogo, né? Eu peguei essa foto do Sorloth desolado no banco de reservas aí, e no final das contas, pra mim, se tu for falar em injustiça no futebol, foi um resultado absolutamente injusto. Eu acho que o Atlético de Madrid foi superior, dominou a partida, criou muito mais chances e jogou futebol mais bonito. Enquanto o Real Madrid, óbvio, tem muito talento, então criou algumas jogadas ali no contra-ataque e tal. Mas eu tenho a impressão que o Atlético de Madrid merecia estar na final pelo que fez a partida. E o Real Madrid, se jogar assim como jogou, vai tomar um taco do Barcelona. Porque o Barcelona é melhor time do que o Atlético, o Barcelona tem jogadores mais qualificados do que o Atlético de Madrid e eles não vão perder tantas chances quanto o Atlético de Madrid, tá? Então se for assim na final, eu tô chutando uma diferença de 3 gols do Barcelona pro Real Madrid. Beleza? Vamos ver se muda alguma coisa. Vocês podem ver nas estatísticas, gols esperados 2-1, mais ou menos pro Atlético, né? Mais posse de bola pro Atlético. Cara, finalizações 22-8. Doideira, né? Ainda que em grandes chances 3-3, porque o Real Madrid conseguiu algumas vezes pegar um contra-ataque ali. Mas foi uma atuação que, se o Xabi Alonso tinha que se provar como eu mereço essa vaga de treinador, não se provou muito. O resultado veio, mas a atuação não veio. O desempenho foi muito fraco do Real Madrid, tá? Se você chegou até aqui e não é inscrito, te convido a se inscrever. A gente tá pertinho dos 200 mil inscritos. Seria muito legal bater essa marca, beleza? Muito obrigado por apoiar meu trabalho. E a gente se vê domingo com o pós-jogo da final da Supercopa, Barcelona e Real Madrid. Fechou?